O nosso EDPC é uma escola no Brasil de referência, tá? É uma escola de desenvolvimento de novos produtos, novas receitas, onde é que nós temos laboratórios da mais alta estirpe para o desenvolvimento dos mesmos. Então é interessante vocês aproveitarem essa oportunidade que estamos apresentando para vocês de novas receitas, novo desenvolvimento e novos produtos que estão sendo elaborados pela nossa escola. Receita nova desenvolvida pela equipe técnica do IDPC. Alisson, qual que é a receita? Hoje a gente está elaborando um petit gâteau, só que diferente, né? Porque estamos agregando biomassa de banana. A biomassa torna a receita então mais saudável? Isso vai deixar a nossa receita mais saudável por utilizar a biomassa na nossa receita, que é um ingrediente rico em amido e fibras. Alisson, a receita é dividida em quantas etapas? Então, nossa receita é dividida em 4 etapas. Primeiro, a gente vai misturar a manteiga com o chocolate meio amargo, levar ao fogão no banho-maria. Segunda etapa, misturar as claras com o açúcar e umas gotinhas de baunilha, que é a segunda etapa. Terceira etapa é misturar o chocolate e a manteiga já derretido com a nossa clara, açúcar e baunilha, mistura, depois acrescenta farinha, as gemas e a biomassa, mexe, e a nossa quarta etapa, que é colocar nas formas e assar. Para começar, quais são os ingredientes que nós vamos utilizar? Hoje nós vamos utilizar o chocolate meio amargo, a manteiga, as gemas, farinha de trigo, açúcar refinado, a biomassa de banana e as claras de ovos. E para finalizar, essência de baunilha. Alisson, a biomassa é um ingrediente fácil de encontrar. O que ele vai agregar na receita? A biomassa é um ingrediente fácil de ser encontrado. Além de enriquecer a nossa receita, ela traz benefícios à nossa saúde, né? Como reduz o colesterol, ajuda no trânsito intestinal e é um ingrediente que pode ser utilizado tanto em receitas doces como salgado. Para começar o preparo da receita, qual é o primeiro passo? Primeiro passo, a gente vai levar ao banho-maria o nosso chocolate meio amargo e a manteiga. Agora é só esperar derreter e os dois ingredientes ficarem bem homogeneizados. Nosso segundo passo é misturar açúcar, clara de ovos e as gotas de essência de baunilha. Misturamos aqui, com a ajuda de uma espátula. Depois levamos ao micro-ondas por no máximo 20 segundos, só para amornar. Agora o nosso terceiro passo é misturar no chocolate já derretido com a manteiga os ingredientes que a gente levou para o micro-ondas, que foi o açúcar, clara e a essência de baunilha. Com o auxílio de um fouet, a gente vai misturar os dois ingredientes e acrescentar o restante dos ingredientes da nossa receita, que é a farinha, as gemas e a biomassa de banana. O tempo de mistura é o tempo que você perceber que a massa já está totalmente homogênea. Isso, aqui vocês poderiam estar utilizando também, se optarem, né, usar uma batedeira. Agora a nossa receita toda já homogeneizada, com esse ponto aqui, a gente vai untar a nossa forma, polvilhar o chocolate em pó e em seguida colocar a nossa mistura na forminha. A gente vai estar utilizando essa forminha aqui, mais alta do que a da empada, porque o nosso petit gâteau, ele nada mais é que um bolo crocante por fora e cremoso por dentro. Agora vamos untar as nossas forminhas e depois polvilhar com chocolate em pó.
Alisson, por que é importante utilizar o chocolate para polvilhar a forminha? Então, para ajudar na hora de desenformar o nosso petit gâteau. Agora, depois de untada e polvilhada com chocolate em pó, a gente vai adicionar a nossa mistura nas nossas forminhas. Agora vamos colocar numa outra forma que a gente vai utilizar para levar e assar lá no forno. A temperatura que a gente vai utilizar para assar o nosso petit gâteau é de 210 graus por mais ou menos 9, 10 minutos. Nosso petit gâteau, ó, depois de ter ficado 10 minutos lá no forno, a gente deixou ele aqui mais ou menos por 1 minuto até esfriar. Agora vamos desenformar aqui no nosso prato. Essa aqui, ó, são 2 opções de decorações que eu fiz. Fica como opção para vocês. Agora, com a ajuda de uma colher, vou cortar aqui o nosso petit gâteau, ó, e esperar, né, o nosso creminho sair. E como um bom petit gâteau não poderia faltar o sorvete, né? Então, gente, aqui tá o nosso petit gâteau. E como opção, o sorvete de creme. Alisson, uma massa super saudável, né? Feita com biomassa. Sim, Érica, é uma receita bem leve e saudável, né? Porque a nossa receita tem um diferencial que a gente agregou, que foi a biomassa de banana. Para começar o nosso bolo, vamos precisar fazer primeiro o recheio, que ele precisa ir um pouco na geladeira. Para o recheio, nós vamos utilizar ameixa picada, conhaque, açúcar mascavo, uva passa, mel, rum, canela em pó, laranja cristalizada, cereja picada, damasco picado e sal. Bom, para começar, vamos levar na nossa panela a nossa ameixa picada, nossa uva passa, damasco picado, cereja, laranja cristalizada. Agora acrescentar o conhaque, o rum. A gente leva no fogo um pouquinho para, além das frutas absorverem um pouco da bebida, evaporar o excesso do álcool. Humberto, quem não quiser usar bebida alcoólica pode substituir por outro líquido? Pode estar utilizando um tipo de licor ou alguma, até mesmo uma essência mesmo que não seja alcoólica. Bom, agora que o nosso álcool já evaporou, já quase não tem mais líquido, as frutas já ficaram bem macias, vamos acrescentar os outros ingredientes do recheio. Colocar o açúcar mascavo, canela em pó, o nosso mel. Fogo baixo para não queimar também, aspecto escuro, deixar ele dar uma secadinha nele. Só lembrar sempre que aqui a gente sempre opta por colocar frutas cortadas em cubos, não em tiras. Principalmente na hora de você fatiar o bolo. Se eu colocar ela em tiras, na hora que vai cortar o bolo, você acaba perdendo um pouco da estrutura. Então ela em cubinhos dá um resultado final melhor. Aqui já está pronto o nosso recheio. A gente leva ele para a geladeira, para gelar por ali uns 20, 30 minutinhos, para ele estar na temperatura ideal para a gente acrescentar na nossa massa, que a gente vai fazer agora. Bom, enquanto o nosso recheio está gelando, nós vamos bater a nossa massa. Para a massa, vamos estar utilizando
manteiga, açúcar, fermento químico, ovos e farinha. Primeiro passo, fazer o quê? Misturar a farinha com o fermento peneirado. Então vamos lá, peneirar a nossa farinha e o nosso fermento. Vamos começar fazendo o quê? Batendo o açúcar com a nossa manteiga, até conseguir um creme esbranquiçado. Depois acrescentar os ovos aos poucos. Então, para a batedeira, açúcar e a manteiga. Para essa massa, nós vamos estar utilizando batedor tipo raquete, que é específico para esse tipo de massa. Com a massa bem amanteigada, a gente costuma estar utilizando o batedor raquete. Agora é só levar para a batedeira até conseguir um creme esbranquiçado, por volta de uns 5, 6 minutinhos. Depois acrescentamos os ovos aos poucos. Bom, agora que conseguimos essa consistência aqui, esse creme bem esbranquiçado, vamos acrescentar os ovos aos poucos, um a um no caso. Bom, agora que a nossa massa está pronta, vamos acrescentar a farinha. Acrescentar ela em 2 etapas. A metade dela. Agora, sempre velocidade baixa, não vamos utilizar velocidade alta. Velocidade bem baixa, só mesmo para misturar a farinha aos demais ingredientes da massa. Misturou, já vou acrescentar o restante da farinha. Humberto, não é necessário colocar água ou leite? Não tem necessidade. Essa receita aqui não vai nem água nem leite. Acrescentar o recheio à massa. Aqui o importante é o nosso recheio estar frio, porque como a nossa massa é muito amanteigada, se o meu recheio estiver quente, acaba deixando a massa muito mole, acaba deixando a massa muito fluida. Então aqui, sempre de preferência, o recheio já está bem frio. Misturei bem, totalmente homogeneizado, para que a nossa massa fique com um colorido bem bacana. Agora é só levar para o forno a 180 graus por aproximadamente 25 minutos. Bom, agora que o nosso bolo está pronto, só falta aplicar a nossa cobertura para finalizar o bolo. Para essa cobertura, vamos estar utilizando açúcar de confeiteiro e licor de Bailey. Esse licor aqui é um licor irlandês, mas não necessariamente tem que ser ele. Pode ser até um suco de laranja ou um licor de preferência que fica bem legal também. Agora é só misturar sempre aos poucos para conseguir a consistência de um creme bem firme, para a gente conseguir espalhar melhor. Ó. Vai ficar um creme bem espesso, ó, porque ele já vai ganhando corpo. Essa consistência tá bacana, é a consistência que a gente vai estar trabalhando para aplicar em cima do bolo. Bom, agora que o nosso bolo está pronto, vou estar utilizando um pouco de ameixa e um pouco de damasco, só para decorar ele. Bom, agora o nosso bolo está pronto, é só cortar e servir. E hoje nós vamos aprender uma receita exclusiva desenvolvida pela equipe técnica. E o Humberto vai nos mostrar essa receita. Bom, hoje a gente vai estar fazendo um cheesecake de abacate com calda de pêssego, que é uma opção bem bacana aí. Então conta pra gente quais são os ingredientes que você vai utilizar. Bom, o primeiro passo para a gente fazer o nosso cheesecake é a gente fazer a nossa massa. Para a nossa massa a gente vai utilizar bolacha maisena e manteiga. Agora nós vamos processar a nossa bolacha maisena para conseguir uma farinha bem fina. Então agora que você já triturou a bolacha, ela tem uma aparência mesmo de farinha, né? Isso mesmo, a nossa ideia era conseguir essa consistência aqui, ó. Agora o próximo passo nós vamos agregar a nossa gordura, a nossa manteiga na nossa farinha de bolacha. Para quê? Para conseguir ter uma consistência de massa bem bacana para forrar a lateral e o fundo da nossa forma. Bom, agora que nós já acrescentamos a manteiga, é importante dissolver ela bem para que não fique nenhum grumo dela diretamente na nossa massa, mas tem que ficar bem lisinha, sem nenhum grumo de manteiga. Humberto, a massa já está pronta, e agora? Bom, agora que a nossa massa está pronta, nós vamos forrar o fundo e as laterais do nosso aro, para levar para gelar, para poder aplicar o nosso creme em cima.
Bom, depois de 20 minutos na geladeira, essa é a consistência que a gente consegue daquele fundo de torta que nós fizemos. Humberto, agora qual o próximo passo? Bom, para começar o nosso creme, primeiro nós temos que hidratar a nossa gelatina, certo? Está aqui a nossa gelatina incolor e sem sabor, nós vamos hidratar ela em água. Para hidratar a gelatina, a gente só precisa polvilhar ela por cima. Sempre lembrando que a proporção de gelatina para água é sempre 3 vezes a quantidade de água para a quantidade de gelatina. Na hora que nós formos utilizar, a gente dá uma derretidinha nela no micro-ondas ou no banho-maria para poder estar utilizando ela. Para dar continuidade agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar o nosso suco de limão, nosso abacate e o nosso leite condensado e levar para a batedeira com batedor tipo globo, até a gente conseguir uma consistência de creme bem fluido. Bom, depois de aproximadamente 5 minutinhos batendo, nós conseguimos essa consistência do nosso creme de abacate, que é a consistência que nós precisamos. Ó. Agora, para dar continuidade, vamos bater agora o nosso cream cheese. Aqui está o nosso cream cheese e o nosso açúcar de confeiteiro, que é o que a gente vai estar batendo separado agora. Para essa etapa, nós vamos estar utilizando esse batedor aqui, o batedor tipo raquete, porque a gente precisa que ele fique pastoso, não precisa aerar esse nosso creme. Já está pronto, já chegamos onde a gente queria, ó. Deu uma dissolvida. Agora vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a nossa batedeira, aquele nosso primeiro creme de abacate. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos acrescentar esse creme que nós acabamos de bater no nosso creme de abacate, ó. O creme de abacate ele não precisou ir à geladeira, não precisou gelar, né? Não, como o processo aqui é bem rápido, não tem necessidade de você estar levando para a geladeira. Não tem um porquê disso, não. Só misturar agora. Misturar em velocidade lenta, que nós não precisamos utilizar velocidade alta. Em velocidade lenta mesmo, só para agregar um creme ao outro. Coisinha rápida, nós já conseguimos dissolver totalmente um creme no outro. Ambos viraram um creme só, ficou um creme totalmente homogêneo. Agora o próximo passo é o quê? Nós vamos acrescentar aquela gelatina que a gente hidratou no começo. Bom, depois de levar ela ao micro-ondas por exatos 14 segundos, ela já voltou ao nosso estado líquido, agora ela está pronta para a gente estar trabalhando. Na hora que for agregar a gelatina, a batedeira é interessante que ela esteja ligada, para evitar a formação de grumos de gelatina no nosso cheesecake. Agora que a nossa gelatina já foi totalmente agregada ao nosso creme, agora já está pronto o nosso cheesecake de abacate. Vamos fazer o que agora? Esse creme aqui, vamos colocar naquela massa que a gente deixou na geladeira firmando. Vamos colocar o nosso creme e voltar para a geladeira de novo antes de aplicar a nossa geleia. Agora nós chegamos na última etapa do nosso cheesecake de abacate, que é a nossa calda de pêssego. Para fazer a calda nós vamos utilizar o quê? Pêssego, açúcar e licor de laranja. A nossa geleia é muito simples. Levar tudo ao fogo. Bom, depois de 10 minutinhos no fogo, nós conseguimos essa consistência na nossa geleia, que é a consistência que nós precisamos para estar aplicando em cima do nosso cheesecake. Agora só precisamos deixar ele esfriar para poder aplicar em cima do nosso cheesecake. Bom, depois de 40 minutos na geladeira, o cheesecake já está quase pronto, né? Isso, agora só está faltando nós aplicarmos a nossa geleia de pêssego, que a gente já deixou esfriando. Está aqui a nossa geleia de pêssego, ela já está fria, para a gente poder aplicar em cima do nosso cheesecake, que é o que a gente vai fazer agora. Importante deixar claro que nós não colocamos o cheesecake até em cima no aro, na lateral. Porque como ainda vai a geleia, precisa de pelo menos meio centímetro para poder colocar essa geleia. Bom, pessoal, esse é o resultado da receita criada pelo Humberto. Humberto, qual o segredo para quem quer criar uma receita? Bom, é usar a criatividade, usar o bom senso, entender que nós temos muitos ingredientes bacanas, muitas combinações que podem ser feitas e deixar a imaginação trabalhar. Muito obrigada e parabéns pela receita. Eu que agradeço. Hoje
Hoje estamos no Centro Técnico do IDPC e o Humberto vai nos ensinar mais uma receita que a equipe técnica desenvolveu. Tudo bem, Humberto? Tudo bem. Qual que é a receita que vai ser desenvolvida hoje? Bom, hoje a gente vai estar fazendo uma quiche de peito de peru com brócolis. A quiche é considerada uma torta? Sim, é considerada uma torta com a base de massa e um recheio líquido no interior dela. E quais são os ingredientes que você vai utilizar? Bom, para essa quiche a gente vai estar utilizando banha, gordura vegetal hidrogenada, leite em pó, sal, açúcar, farinha de trigo e água. Humberto, esses são os ingredientes da massa. E quais são os do recheio? Bom, para o nosso recheio a gente vai estar utilizando brócolis, peito de peru cortado em cubos, queijo prato ralado, creme de leite e queijo parmesão. Para começar, a gente vai bater primeiro na batedeira a nossa banha, a nossa gordura vegetal hidrogenada, sal, açúcar e o leite em pó. Humberto, essa massa ela vai bater por quanto tempo? Aqui nós vamos bater por aproximadamente uns 5 a 6 minutinhos, em velocidade alta, até conseguir homogeneizar bem todos os ingredientes. Vai conseguir uma pasta bem lisinha antes da gente colocar a farinha e a água. Bom, esse é o ponto da massa, ele é bem cremoso, né? E agora, Agora nós vamos acrescentar a nossa farinha. Humberto, no primeiro passo agora você acrescentou só a farinha. Isso, acrescentei a farinha, agora eu vou misturar em velocidade baixa, só para dar uma misturada legal, mas só para conseguir um ponto meio com uma farofa, assim, uma farofa branca antes da gente colocar a nossa água. Daqui para frente a gente só trabalha com velocidade baixa na batedeira. Você vê que está parecendo uma farofa e está no ponto certo agora para a gente acrescentar a água. Bom, agora que a gente acrescentou a nossa água, de novo em velocidade baixa, só até conseguir incorporar bem. A gente vai conseguir uma massa bem lisinha que fica bem maleável, fica bem bacana para a gente trabalhar, não dá dificuldade nenhuma. Bom, esse aqui é o ponto da nossa massa, agora a gente vai levar para a mesa para a gente trabalhar e forrar o fundo das nossas forminhas. No nosso caso aqui, nós estamos utilizando forminhas com fundo removível, facilita bastante o trabalho. Porém, essa massa tem uma quantidade muito grande de gordura. Se você não tiver uma forma com fundo removível, provavelmente ela também vai soltar devido à gordura que tem na massa. Então não é necessário untar a forminha, né? Não, essa forminha aqui não precisa untar, só a gordura da massa já é o suficiente para ela se desprender. Humberto, qual a medida certa para o corte da massa? Bom, para a nossa forma aqui a gente cortou com 40 gramas, isso varia muito do tamanho da forma que você está utilizando. Bom, então agora a gente vai começar a forrar o fundo da nossa forma. A gente coloca a massa no meio e vai com o auxílio dos dedos dos polegares subindo ela para as laterais. Ó. Importante deixar claro que a nossa massa ela tem que ter um mínimo de espessura nas laterais e no fundo. Por quê? Na nossa quiche nós vamos colocar um recheio bem líquido em cima. Se a massa estiver muito fina, ela acaba encharcando e acaba quebrando depois na hora que a gente vai desenformar. Feito isso, vou fazer o seguinte, vamos acertar as bordas da nossa forma. Pode ser feito com uma faca ou com uma espátula. No nosso caso, eu vou utilizar essa nossa espátula aqui para a gente ir acertando a lateral, ó, tirando o excesso, a rebarba no lado da forminha. E agora, para fazer o recheio, qual é o próximo passo? Nós primeiro vamos levar ao fogo o nosso creme de leite. Esse creme de leite é fresco? Não, aqui a gente está utilizando o creme de leite em lata. Aqui só não deve ser utilizado o creme de leite de caixinha, porque ele não pode ser aquecido. Se você aquece o creme de leite de caixinha, ele acaba talhando. Nosso creme de leite na panela, a gente vai acrescentar o nosso queijo prato. Posso estar variando, fazendo algumas modificações no queijo. Posso utilizar, de repente, um queijo mussarela ou um queijo de gorgonzola. Só tomar cuidado na proporção devido ao sal, porque alguns queijos têm uma quantidade de sal um pouco excessiva. Você pode acabar colocando sal demais no recheio. Pronto, misturado aqui, ó, só o creme de leite com o nosso queijo. A gente leva para o fogo só até derreter o nosso queijo. Isso, 5 minutinhos no fogo, rapidinho ele derrete. O queijo e o creme de leite, eles devem ser aquecidos em fogo baixo? Isso, aqui a gente utiliza sempre fogo baixo para evitar que ele grude no fundo da panela. 3 minutinhos em fogo baixo ele já derrete. Ó, você vê que rapidinho, ó, 3 minutinhos a gente já conseguiu. Derreteu bem o queijo, ó. Tá bem liso. Nosso creme está pronto, a gente já pode tirar do fogo. Humberto, agora para a montagem da quiche, qual é a ordem dos ingredientes? Primeiro, colocar o brócolis. O brócolis tem que ser pré-cozido ou pode ser colocado ele cru? Ó, no nosso caso, ele até pode ser colocado cru, porque a quiche ela fica em volta de 40 minutos no forno. É um tempo grande no forno. Não vai ter muito problema. Mas se preferir dar uma branqueada ou dar uma pré-cozida nele antes de rechear, não tem problema nenhum. Também pode se fazer dessa forma. Agora que nós já
acomodamos o nosso brócolis e o nosso peito de peru na nossa quiche, a gente vem com o nosso creme de queijo, que já está pronto. A gente só cobre a nossa quiche com o nosso creme de queijo. Não precisa esperar esfriar. Não, ele pode ser colocado quente, não tem problema nenhum. Até preferencialmente ele tem que estar morno para quente, não pode estar muito frio, porque o que acontece? A tendência o queijo é ele voltar a ficar firme novamente, aí você vai ter um pouquinho de dificuldade para espalhar em cima da quiche. Bom, o parmesão é só uma opção, não é verdade? Isso, o parmesão é opcional, não é obrigatório você colocar o parmesão, mas ele dá um visual bem mais atraente. Então agora a gente vai levar para assar por aproximadamente 35 a 40 minutos no forno a 180 graus. Esse é o resultado da receita.